Abaixar tua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar antes de entrar na palavra de Deus, para que o Senhor fale conosco, aí no seu lugar, do seu jeito, da sua maneira, do seu coração, na sua mente, ou falando bem baixinho. Peça para o Senhor falar com você essa noite. Peça para que o Espírito Santo toque na tua vida. Peça para que o Espírito Santo mude, não somente a pessoa que está do seu lado ou perto de você, mas também a sua vida. Em nome de Jesus, peça que a palavra dessa noite possa transformá-la de todos os jeitos, de todas as maneiras, para que você possa caminhar nesse processo que Deus tem de transformação na tua vida. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos isso essa noite, Pai. Fala conosco, fala com cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, tira de nós todo o cansaço, toda a preocupação, toda a agitação, Senhor, dessa noite. Tira de nós, ó Pai, agora estamos vivendo dias tão difíceis, Senhor, de tanta correria, de tanta preocupação, de tanta ansiedade. Mas eu te peço que o Senhor nessa noite tire do nosso coração todas estas coisas, Senhor, que impedem o teu agir, que impedem ouvir a tua voz, Senhor, que impedem, Senhor, de entender aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Queremos ser transformados, Senhor, queremos ser moldados, queremos ser melhorados, e para isso eu te peço nessa noite, Espírito Santo de Deus, traz paz agora, em nome de Jesus, que toda a agitação do maligno caia por terra, Senhor, toda a intenção do maligno de atrapalhar este culto caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos sair daqui verdadeiramente transformados, tocados por Ti, Senhor, tocados pela Tua palavra, tocados pelos Teus anjos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus eu oro, amém, amém. Você orou assim comigo? Amém? Que bom. Abra sua Bíblia então comigo, por favor. Aí a sua Bíblia, o seu celular, o seu tablet, como você quiser. Ou acompanhe aqui na projeção também, Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler do verso 22 ao 31. Livro de Gênesis, capítulo 32. Todos têm, amém? Aí está a leitura, vamos ler. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem, o lugar chamado Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, dizendo: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas meu nome? E o abençoou ali. E Jacó então chamou aquele lugar Peniel, porque disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer o sol, atravessou o Peniel mancando por causa da coxa. E até hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque esse músculo Jacó foi ferido. Até aqui. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Essa história é uma das histórias mais surpreendentes para mim na palavra de Deus. E é interessante que toda a mensagem que eu prego, eu falo isso, né? Que as mensagens impressionantes. Mas é sim. Porque essa mensagem, esse lugar, Jaboque, que a qual Jacó passou, era um valezinho, era um riacho de água, um riachozinho com pedras, e era um vale.
Mas antes de falar de Jaboque, eu quero contar a história de Jacó para vocês. Certamente você já conhece, mas talvez eu vá contar de uma outra maneira, para que você possa ver Jacó por um outro ângulo. A história nos conta que Jacó tinha, no ventre da sua mãe, ele tinha um irmão gêmeo. Não gêmeo porque eles eram diferentes nas suas estruturas. Muito provavelmente foram gerados em... Quando são diferentes, como é que chama? Diferentes, né? É isso, diferentes. Muito bem. E então, não eram idênticos, pronto. Eles eram gêmeos, mas não eram idênticos. E havia uma luta dentro deles. E parece estranho para a gente entender, porque hoje nós olhamos e para mim parece muito estranho que um bebê brigue para sair primeiro que o outro, não é? Na minha cabeça há um propósito, quem faz o processo do nascer, da mulher dar à luz, é Deus quem estabelece, mas na palavra de Deus, na história, se você quiser ver isso depois com calma, você pode virar umas páginas, você vai entender essa história que eu estou lhes falando. E diz os escritores que ele lutava para sair em primeiro lugar, sair primeiro do ventre da sua mãe, mas saiu agarrado ao pé, ao calcanhar, ao tornozelo do seu irmão mais velho. Tanto era a luta que talvez tinha dentro. A Bíblia diz que eles brigavam no ventre da sua mãe. Não sei como era isso. Eu fico imaginando como era isso. 2 bebês dando um soco no outro. Mas era isso que a Bíblia diz e eu acredito. Se a Bíblia diz que era assim, eu acredito. Porém, havia algo especial na primogenitura naquela época, havia ser o primeiro, havia uma bênção, havia algo especial, havia presentes, havia a parte da herança, era maior, era melhor, tinha mais qualidade, enfim. E esse Jacó recebeu esse nome e na realidade os pais esperavam um pouco antes de dar o nome, não é como nós. Nos dias de hoje, né, ficou grave, que nome vai dar? É menino ou menino? Né, e já sai com nome. Né, minha família vai ter vai ter um bebê agora, e nós já sabemos o nome, está de 3 meses, minha cunhada está de 3 meses, nós já sabemos o nome, já é Sofia, vai ser Sofia. Mas naquela época, ou nesses tempos, os pais esperavam o bebê nascer e demorava-se um tempo até depois que nascia para ver as qualidades, para ver qual nome se enquadrava à estrutura da criança, como ela é, se era chorona, se era sorridente, se era brincalhona, se era bravo, se era peludo, se era sardento, enfim, as características que davam um nome. Por isso, o irmão de Jacó saiu com muitos pelos e foi dado o nome de Esaú. Agora, Jacó, pela mãe ter sentido essa confusão que ele trazia no ventre e por ele ter saído agarrado ao calcanhar de sua mãe, do seu irmão, ele então, os pais lhe deram o nome de Jacó, que significa aquele que engana, ou suplantador, enganador. Agora, um parênteses aqui entre nós. Como nós estamos em pouco, eu posso levar essa conversa nossa hoje bem descontraída. Imagina comigo um minuto, se fosse nos dias de hoje, como seria o seu nome? Como seria o seu nome? Será que você teria esse nome que você tem? Se nós tivéssemos pais que estão aqui, tivéssemos que esperar um pouco para dar o nome ao nosso filho, que nome daríamos? Meus pais contam que eu iria me chamar Reginaldo. Tem algum Reginaldo aqui hoje?
Não, ai que bom. Ah, é verdade, o Rê está aqui, eu só chamo de Rê, né? Eu não ia gostar, acho que não é minha característica. Olha só, Reginaldo, ainda bem que eu chamo Ronaldo e você Reginaldo. Mas nós temos as características, e hoje o nosso nome se adequa às nossas características, mas naquela época não, era ao contrário, eram as características que davam-se o nome. Por isso Jacó tinha esse nome. E você pode estudar que muitos nomes na Bíblia eram dados assim, pelas suas características, pelo aquilo que a criança tinha. Por isso, Jacó, por ter esse nome, e daqui a pouco a gente vai voltar na história do nome, ele sempre batalhou por ter essa característica do nome dele. E notem, em como toda família que tem muitos irmãos, um é mais querido para os pais, para um pai, e o outro é mais querido para a mãe, não é verdade? Na minha família tinha isso, não é? E eu sou o caçula, eu era querido por todos. Meus irmãos, né? O caçula sai na frente sempre. O caçula é mais legal. Agora, tem sempre alguém que puxa a sardinha para o lado do outro. E aqui nessa história, o pai puxava a sardinha para Esaú, gostava de Esaú porque era o primogênito, era aquele que ia dar sequência à sua vida, à sua história, e a mãe puxava a sardinha para o lado do filho Jacó. Por isso, nessa história toda, Jacó sofria muito, porque era o nome que ele carregava. Todos que olhassem para Jacó saberiam que ele era enganador. Todos que iriam conversar com ele ficavam espertos. Opa, esse cara vai me dar uma rasteira daqui a pouco, ele vai levar meu dinheiro, ele vai me enganar, ele vai dar um Pelé em mim, eu preciso ficar esperto, eu preciso ficar atento. Jacó tinha um estigma que o marcava diante da sociedade. E nós temos alguém assim na nossa família, sim ou não? Nós temos alguém que tem algum estigma, alguém que tem uma marca, e todos conhecem aquela pessoa por aquela característica. Cuidado com fulano, porque ele não paga. Se você emprestar dinheiro para ele, você vai perder. Cuidado com fulano, ele é pavio curto. Se você falar com ele de uma forma diferente, ele vai explodir e você vai virar vai acabar com você. Cuidado com fulano, porque ele mente demais. Conhece alguém assim? Eu estou aqui só dando exemplo. Você conhece... eu estou com medo de citar nome aqui, mas você conhece aquele rapaz? Eu sei, aquele que enche a cara, que é bêbado, que fica sempre bêbado. É uma história triste e por ser Dia dos Pais eu nem deveria fazer isso, mas eu era o filho que ia buscar o pai no boteco. E os vizinhos chamavam todo mundo lá em casa e falavam, seu pai está caído ali na rua. E ninguém dos meus irmãos queria ir lá buscar. Mas eu ia buscar meu pai lá e vinha carregando pequeno, 8, 9 anos, ia carregando. E sabe o que era interessante? O pior, que quando eu passava na rua, esse aqui é o filho do seu Valdemar. O bêbado. E foi difícil por muitos tratar isso. Hoje meu pai, graças a Deus, não bebe mais. Mas eu cansei de ir buscá-lo na sarjeta. E sabe, isso era o estigma que ele tinha ali no bairro e na região que nós morávamos. Era conhecido assim. E isso é terrível. E porque isso marca a nossa história, isso marca as características da nossa família, isso gera vergonha, isso gera trauma. E certamente, essa família aqui de Jacó, os seus pais, os seus irmãos, tinham vergonha. Tem alguém na família que é a ovelha negra. Conhece a ovelha negra? É aí. Por isso, e deve ter feito com muita qualidade, com linguiça calabresa, com bacon, assim, bem temperado, bem gostoso.
Ah, deu água na boca aí? Então. Gosto muito de lentilhas. E então, o irmão chega da caça com muita fome, dias caçando, deveria estar morrendo de fome, encontra com aquele cheiro daquela panela assando debaixo da árvore, e ele fala, eu quero um prato, dá um pouco de comida para mim. Eu te dou, mas me vende a sua primogenitura. O pai já cego, já não enxergava direito. E aí, enfim, você conhece talvez a história. Se não conhece, dá uma olhada depois no capítulo anterior. Ele vende, o irmão Esaú vende a primogenitura para Jacó. Jacó corre lá com o apoio da mãe, que era amiga dele, que era parceira dele. Engana, coloca uns pelos com uma pele, engana o pai. O pai abençoa Jacó no lugar do irmão. E quando esse irmão, com a barriga cheia, depois de ter dormido, descansado, chega em casa e fica sabendo, ameaça matar Jacó. Jacó, com medo do irmão mais velho, que era um excelente caçador, foge, vai morar com um tio, chamado Labão. Olha que nome legal, Labão. E lá começa a sua transformação. Veja só, querido, ele se apaixona por uma moça, uma das filhas de Labão, e por ela promete trabalhar 7 anos. E quando ele cumpre esses 7 anos de trabalho forçado para o tio, sem receber salário, apenas pelo amor da filha mais nova, ele, quando cumpre os 7 anos, o sogro dá a mais velha. Fala, não, a mais nova não pode casar primeiro que a mais velha. Você vai ter que casar com a mais velha. Ele casa com a mais velha, é meio enganado, casa com a mais velha e promete ainda ao sogro, eu quero a mais nova. E eu vou trabalhar por ela mais 7 anos. 14 anos trabalhando. Que dureza, para ter 2 esposas. Oh, que dificuldade. Não sei o que foi pior, né? Ainda bem que ele tinha uma sogra só, né? Pensa por um lado. As 2 eram irmãs e não tinha 2 sogras, né? Mas chegou um tempo que esse estigma precisava ser mudado, porque o salário dele foi mudado muitas vezes. Ele foi, assim como ele enganou sua família, ele também foi enganado por Labão. Mas, no verso 22, ele muda toda a sua história. Põe o verso 22 aí, por favor, Lucas. No verso 22, ele... Não, onde você está, menino? 32. Gênesis 32. Faz isso comigo, não. Ele, cansado desse estigma, desse peso que ele carrega. 22, verso 22. Cansado desse estigma que ele carregava, ele toma uma decisão. Ele reúne a família, reúne as suas esposas, seus servos, tudo aquilo que ele tinha e decide sair. E eu gosto muito dessa expressão que está aí na parte B ainda do versículo. Naquela noite levantou-se, Jacó levantou-se. Levantar é um verbo de ação que demonstra uma tomada de decisão, uma tomada de rumo na sua vida. Levantar-se significa sair da zona de conforto, sair daquilo que estava confortável. E ele estava confortável. Olha só, se você ler a história, você vai ver que na casa do Labão, aí, do tio dele, ele tinha suas 2 mulheres, 2 servas. Ele tinha, na realidade, 4 mulheres. Olha só, que coisa, sei lá. 4 mulheres, 11 filhos. Ele tinha lugar para dormir, lugar para comer, lugar ele tinha casa, ele tinha abrigo. Ele começa a negociar o gado com o seu tio. Ele tem também animais. Ele começa a se enriquecer dentro das terras do seu tio. Ele começa a ficar rico e abençoado. É verdade. Mas, no entanto, ele toma uma decisão de querer mudar, de querer sair daquela situação em que ele estava vivendo, de engano, de ser esfolado de tanto trabalhar.
Ele toma a decisão, ele sai, ele pega suas mulheres, suas servas, seus 11 filhos e sai à noite, ele sai fugido da casa do tio. Ele sai fugido porque ele tinha medo das decisões. Olha só, põe teu coração aqui em mim. Tomar decisões, às vezes nos dá medo. Porque nós não sabemos a reação daqueles que estão perto de nós, ou daqueles a qual estão sobre nós. Teoricamente ele estava debaixo do teto, ou teoricamente não, praticamente ele estava debaixo do teto do seu tio, e ele tinha medo de sair de lá e de mudar a sua história. E muitas vezes, queridos, a zona de conforto nos impede de crescer, nos impede de tirar o estigma que nós temos, que nós carregamos. O medo nos impede muitas vezes de crescer e prosperar. Por isso, ele pega no verso seguinte, no 23, só para relembrar a leitura que nós fizemos inicialmente, ele fez com que todos passassem, suas esposas, suas servas, seus filhos, os animais, os servos. Ele passa por um lugar, por um vale, um vale que era muito perigoso. Constantes assaltos tinham ali, era um único caminho que se tinha para atravessar. A intenção dele, na sua cabeça, era tratar tudo aquilo que ele havia deixado para trás no seu passado. Muito provavelmente, quase 20 anos havia se passado nessa brincadeira toda, mas havia um tratamento que ele tinha ainda, havia uma transformação que precisava acontecer lá na casa do seu pai. E por isso, quando ele toma essa decisão, ele não quer somente voltar para tratar com seu irmão. Ele quer também voltar para tratar com ele mesmo. Porque ele sabia que ele tinha um estigma. Ele sabia que o seu nome lhe pesava aos ombros. Ele sabia que a sua história naquela cidade da onde a família dele morava. Ele era um homem conhecido com uma característica horrível. Alguém que enganava, alguém que mentia, alguém que roubava. E ele precisava voltar lá para tratar todas as coisas. E ele então toma essa decisão. E ele coloca toda a família na frente. Porque ele tinha medo da reação do seu irmão quando soubesse. Porque o seu irmão também cresceu, Esaú também cresceu, prosperou. Tinha muitos homens, eram guerreiros, e o seu irmão também era muito conhecido, e em breve, quando ele entrasse nas terras do seu pai, o seu irmão saberia, e havia um juramento, que iria matar, que Esaú iria matar Jacó, pelo engano, pela traição. E então, quando a sua família pisasse nas terras dele, certamente morreriam todos. Por isso por isso Jacó empurra todo mundo na frente, pensando, ele não vai matar mulheres nem crianças. Mesmo sendo meus parentes, mesmo sendo meus filhos, mesmo sendo minhas esposas, ele não vai matar, Esaú não mataria. E teoricamente tem razão. Por isso, ele fez no verso 23, todos passarem, e ele ficou. E ele tinha ali algumas riquezas, alguns gados, ele havia feito um plano, eu tenho um plano na cabeça, eu vou dar muitas joias, eu vou dar muito ouro, eu vou dar gado para o meu irmão, quem sabe eu mudo o seu modo de pensar ao meu respeito, com muito ouro, com muito gado, eu vou dar roupas, eu vou dar linho, eu vou comprar meu irmão, novamente. Quem sabe ele muda. Aquilo que nós fazemos e que marcam as nossas vidas e que nos dão um estigma, nós não podemos comprar com coisas a mudança disso. Aquilo que você fez no seu passado, você não pode comprar com ouro, pagar com ouro, pagar com dinheiro, pagar com nada. Vamos ver a história? Eu não vou sair desse capítulo hoje, eu não vou andar na Bíblia hoje, só vamos ficar nesse texto hoje, só para você ficar tranquilo. E ele então, ele passa todo mundo já entra nas terras dos seus pais, a partir daquele vale,
E ele então entra ali de madrugada, e ali começa a transformação desse homem. A transformação começa num vale chamado Jaboque. Jaboque significa lugar de travessia, lugar de transição, lugar de mudança. É isso que significa Jaboque. E quando ele entra ali naquele vale, sozinho, atrás da sua família, umas distância da sua família, aparece alguém. O texto diz um homem, mas mais para frente, esse próprio homem se apresenta como Senhor. E quando muda o nome diz, eu mudei o seu nome porque você se chamará Israel, porque você lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Mas enfim, não é importante isso agora, se é um anjo, se é o Senhor, se é Jesus Cristo, enfim, não importa quem estava lutando ali com ele. O que importa é que houve uma transformação de vida. E Jaboque significa lugar de transição, lugar de transformação. Jacó lutou, mas toda a família passou pelo vale, só ele lutou, só ele. Lutava com ele, no verso 24, põe aí Lucas, lutava com ele um homem a noite toda. Olha lá, ficou sozinho, então veio um homem e se pôs a lutar com ele até de manhã. Uma luta de espada, uma luta corporal, não sei. O que eu sei é que quando passamos por lutas, essas lutas acabam deixando marcas em nós. Jacó, que tinha uma marca, que tinha um estigma, que tinha um nome que o denegria, ele agora tinha uma marca também. Porque esse anjo ou esse senhor lutou com ele a noite toda, mas quando estava terminando viu que não conseguia vencer Jacó, porque ele era insistente, ele era persistente. A história nos conta que Jacó era um homem persistente, ele não desistia. Haja visto que ele lutou por 2 mulheres, aliás, pela segunda mulher, e quando casou com uma, ele queria outra, ele persistiu, ele falou, não vou desistir, eu fico mais 7, mais 14, 21, não interessa. Ele queria casar com a esposa dele. Por isso, com quem ele amava, perdão. E por isso ele era persistente. Ele não desistia facilmente. Por isso, quando passamos por lutas, essas lutas nos deixam marcas em nós, no nosso corpo, ou até mesmo na nossa armadura. Eu tenho um exemplo de um livro que eu gosto muito, já li esse livro, acho que é um livrinho tão fininho assim, tão pequenininho, tão fininho. Eu já li esse livro acho que umas 8 ou 10 vezes. O Perfil de 3 Reis. Um livro muito bom, indico para você. O Perfil de 3 Reis. Fala das características de 3 reis. Davi, Saul e Absalão. E o autor conta a história de um jovem soldado que chega, se referindo a Davi, chega ao seu general e pede a armadura dele. Um general aposentado, um general de muitas conquistas, um general cheio de batalhas. E esse jovem chega para esse general e diz, general, eu conheço a sua história, suas conquistas, suas vitórias, e eu quero ser um homem igual a você, me empresta a sua armadura. E o general olha para aquele jovem, aquele general velho com a sua voz fraca, com suas mãos trêmulas já, pela idade, e diz, jovem, armadura emprestada não vence batalha. E Davi experimentou exatamente isso. Quando estava diante de Golias, colocaram a armadura de Saul nele, e ele não conseguia nem se mover de tão pesada que era aquilo. Ele larga tudo aquilo e pega 3 pedrinhas lá e vence o gigante Golias, não é verdade? Porque na realidade, queridos, a minha armadura é minha, a sua armadura é sua, e cada uma delas tem as suas marcas. A minha armadura não vai servir em você e a sua não vai servir em mim.
E a forma que eu venço as minhas batalhas, você não vai vencer as tuas. E a forma que você vence é a forma que Deus te deu para vencer. Mas saiba, toda batalha deixa marcas. Nas armaduras ou no corpo. Cicatrizes. Que quando você lembrar, quando você olhar, você vai lembrar como foi difícil. Porém, essa batalha que aconteceu nesse vale de Jaboque e que mudou a história desse homem, deixou marca nele também. 2 marcas. A primeira, que o anjo chega para ele e fala, bom, qual é o seu nome? Jacó. Mas você não chamará mais Jacó. A partir de hoje você chamará Israel. Daí sai uma nação inteira. Aí nasce uma nação inteira, chamada Israel. E de repente, e não contente, e não conseguindo se desvencilhar, ele também acerta o quadril de Jacó e passa a mancar. Esse homem vira uma mancada, literalmente. Lutas, marcas, e ele tão persistente fala no verso 26 para esse anjo. Vocês estão comigo, amém? Estão cansados? Estou terminando já. No verso 26, ele diz assim, não te deixarei ir até que me abençoes. Não sairei deste lugar, não te deixarei ir, na parte finalzinha ali, não te deixarei ir até que me abençoes, disse Jacó. Nessa noite, é preciso persistência na tua vida. Você tem desistido fácil das coisas. Você tem desistido fácil de algumas coisas na tua vida. E Deus quer nos provar, para mudar a nossa história, para mudar o nosso estigma, para mudar as marcas que nós temos de derrotas. Nós precisamos persistir nas nossas batalhas. De Jacó para Israel. Hoje, o Senhor não vai mudar o seu nome, esse nome que todos te conhecem, mas vai mudar o seu nome por dentro, quem você é de verdade. Por isso vai ser como aquele homem que foi questionado por todos, da forma que Jesus o curou da sua visão, de que ele era cego. E todos perguntavam para aquele ex-cego é ótimo, né? Perguntavam para ele, escuta, como é que é isso? Como que foi isso? Como que alguém pode te curar? Como que alguém pode fazer um barro, cuspir na terra, fazer um barrinho, colocar no seu olho, mandar você lavar? Que história é essa? E aquele cego, ex-cego, fala, eu não sei, só sei que eu era cego, agora vejo. Como eu gosto dessa fala desse cara. Eu era cego, agora eu vejo. O que Deus quer fazer em nós, essa transformação que Ele quer fazer em mim, em você, é essa transformação de nos fazer enxergar. Eu era cego, mas agora eu vejo. E o Jacó, ele era um homem cego, ele era um homem com estigma, e ele talvez se entregasse a isso, ele ia morrer assim. E por isso eu não concordo que você vai morrer dessa mesma forma que você é hoje. Nós precisamos viver essa transformação de Deus. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar o seu nome, Deus quer mudar seu estigma, Deus quer mudar a forma das pessoas te veem. Por isso, ele sai para encontrar seu irmão mancando, com uma marca da batalha, da sua persistência, da sua luta, mas ele também sai com um novo nome. Porque se ele encontrasse o seu irmão como Jacó, talvez sairia morte, talvez não seria como a história diz que deveria ser, mas ele foi transformado e deixou de ser Jacó para ser Israel. Por isso, quando ele encontra o irmão, ele é um homem transformado, ele é um homem sem estigma, ele é um homem sem marcas. Será que nessa noite você precisa sair daqui mancando? Talvez. Para
enfrentar o que você precisa enfrentar, as mudanças que você precisa enfrentar na sua vida? Talvez. Porque esse Jaboque está aqui hoje. Lugar de transformação, lugar de mudança, lugar de transição. Está aqui essa noite. Assim como esse sol nasceu para Jacó, vai nascer para você também. Por isso não me estranha o salmista dizer, olha, o choro vai durar a noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã. Ela vai vir pela manhã. E talvez para você a noite é longa pra caramba, está longa essa noite, não acaba nunca. Tem noite que não acaba nunca mesmo. Tem noite que não acaba nunca. Mas o sol vai nascer. E a alegria vai vir também. Porque essa é a transformação que Deus tem para você. Mas é necessário, meu irmão, minha irmã, passar pelo Jaboque. Passar pelo lugar de travessia. Passar pelo lugar de transformação. Não há, põe teu coração aqui em mim. Não há transformação sem Jaboque. Não há transformação, não há mudança sem Jaboque. O Jaboque é necessário na sua vida. Você quer transformar? Você quer mudar seu estigma? Você quer mudar a sua história? Você quer deixar os seus vícios? Você quer deixar o seu pecado? Você quer deixar os seus medos? Você quer encontrar seus familiares que o machucaram, que feriram você? Tem que passar pelo Jaboque. Não tem mudança sem Jaboque. Não tem transformação de nome sem Jaboque. Não tem mudança, não tem ministério, não tem chamado sem Jaboque. Eu não consigo mais meu ministério. Tem que passar no Jaboque. Eu perdi. Tem que passar no Jaboque para ter de volta. Eu pequei. Tem que passar no Jaboque de novo para restaurar. Eu falhei com a minha família. Tem que passar no Jaboque para encontrá-los de novo. Porque se encontrar da forma que está, vai sair morte. Porque às vezes o Jaboque significa intervenção de Deus, mudança de nome e marcas de Deus em nós. Se não passa no Jaboque, é o mesmo, é o velho homem, é a velha mulher passando novamente, tentando resolver do seu jeito, tentando resolver as coisas da sua maneira, tentando resolver os problemas da sua forma. E aí você vai se complicar, você vai se estrupiar novamente. E vai ficar pior. Porque parece que eles sempre têm razão. Parece que eles estão sempre certo. Sabe por que eles estão sempre certo? Porque você não passou por onde deveria ter passado. Você encurtou o caminho, você fugiu do vale, você fugiu da presença do Senhor, você fez um desvio do anjo, você se desviou da presença do Senhor, você se desviou do Jaboque de Deus, e então vai ter problemas, o seu estigma vai continuar, o seu nome será um nome que estará sujo. Não nos clubes aí, sabe, Serasa, SPC, não, isso aí não tem problema. Isso aí a gente acerta. Estou falando no reino espiritual. Deus tem vitória para você essa noite. Deus quer mudar o teu nome. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar o estigma que a família colocou, que os amigos colocaram em você. Mas para isso, tem que passar no Jaboque. O Jaboque é aqui hoje. Lugar de travessia. Lugar de transformação. Lugar de mudanças. A pergunta é se você está disposto. A pergunta é se você está disposta, minha irmã. Porque isso implica marcas. A marca do Senhor na tua vida. Jacó deixou de enganar. Jacó deixou de cometer erros, porque ele saiu marcado dessa batalha. Será que nessa noite você está disposto a ter uma marca do Senhor na tua vida? Eu não sei qual é. Jacó saiu mancando. Talvez você seja, nessa noite, saia daqui diluído, né? Como eu ministrei
Domingo passado na ceia, quebrado. Que o vaso, pega o vaso, arrebenta no meio e faz tudo de novo, porque tá rachado, tá trincado, tá fedido por dentro, tá podre por dentro. E o Senhor quer mudar essa história na tua vida, hoje. Não é para outro dia. Por isso você veio aqui, por isso nós estamos assim, num grupo tão seleto. Olha só, tão seleto. E eu quero, nessa noite, orar por você e te desafiar a sair. Porque essa saída, da onde você está, mudará a história também da tua família. E depois eu te convido a ler essa continuação dessa história. Como foi esse encontro com o seu irmão? Eu te desafio a ler o que aconteceu depois. Se você não sabe, ou se você já sabe, mas não lembra, leia. Você vai ver que interessante. Porque Jacó já não fazia mais do seu jeito. Ele deixou que Deus fizesse da forma dele. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar para entregar esse momento, que se você estiver disposto a ter esse encontro com o Senhor no Vale do Jaboque, para que Ele possa mudar a tua história. Está disposto? Eu quero orar por você. Está disposta? Eu quero orar por você, minha irmã, meu irmão. Vamos ficar todos em pé, por favor?